Hoje eu vou falar do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Eu acredito que o ouro do livro está na interpretação de toda fala. É dividido em 4 etapas, que é quando a gente serve para quando a gente escuta e serve para quando a gente fala. Então, quando a gente escutar qualquer coisa, a gente primeiro observar o conteúdo do que está sendo dito, livre de julgamentos, só o conteúdo. O segundo passo é analisar o sentimento. Que sentimento? O sentimento que está implícito em quem fala e o sentimento que gera na gente. Depois disso, a gente vai passar para a terceira etapa, que é a necessidade. Qual a necessidade que está sendo colocada? E que necessidade gera em você ao escutar aquilo? E o último passo, identificar o pedido que está por trás de toda a comunicação. Existe um pedido. A partir do momento que a gente conseguir executar isso na escuta, a gente vai começar a conseguir colocar isso na fala. Ou seja, a gente vai conseguir ter mais clareza na comunicação. Então, para que a gente se expressar, a gente vai estar transmitindo uma ideia que vai ser observada por alguém. A gente vai estar transmitindo os nossos sentimentos e gerando sentimentos na outra pessoa. A gente vai estar clareando a necessidade que está naquela comunicação. E o nosso pedido ele vai ser muito objetivo. Não violento, mas objetivo. Tem uma frase do livro, bem no início do livro, que ela é marcante para mim, então eu vou ler ela. Fala assim: quando nos entregamos de coração, nossos atos brotam da alegria que surge e resplandece sempre que enriquecemos de boa vontade a vida de outra pessoa. Isso beneficia tanto quem doa quanto quem recebe. Este último aprecia o presente, sem se preocupar com as consequências que acompanham o que foi dado por medo, culpa, vergonha ou desejo de lucrar alguma coisa. Quem doa se beneficia daquele reforço de autoestima que se produz sempre que vemos nossos esforços contribuírem para o bem-estar de alguém. Que a gente está acostumado a dividir as coisas entre bom e mal. E essa divisão, ela dificulta a gente analisar as coisas a partir dos nossos próprios sentimentos. Então, ao contrário da gente, parece que a gente foi, né, a gente é ensinado socialmente a identificar, a julgar as coisas antes de senti-las. Se a gente conseguir sair dessa rota e criar um novo caminho, a gente vai ser mais feliz. Por quê? Eu estou até tendo esse contato, né, no meu tratamento psicológico atualmente, em que o psicólogo sempre coloca isso para mim. Eu não estou te perguntando certo ou errado, eu estou te perguntando o que você sente melhor, né? Então, é difícil para mim me libertar dessas questões do certo e errado, do que tem que ser, do que deve ser, né? E no livro é usado o bom e o mal, né, muitas vezes. Então, a gente precisa desenvolver uma estratégia dentro da nossa cabeça para a gente deixar esse julgamento para depois, primeiro sentir cada envolvimento. E os próprios desenhos infantis, eles influenciam a gente, né? Então, sempre tem um heroísmo que vai combater o mal, que é definido pela narrativa o que é mal e o que é bom, e a partir dali é permitido combater o mal, né, de todas as formas, né? Então, parte primeiro desse julgamento, né? Então, a gente tem que sair meio na contramão do que a gente foi educado, conseguir desenvolver umas linhas de raciocínio mais saudável enquanto adulto. Interessante que fala sobre quando a gente comunica os nossos desejos sobre a forma de exigência, né? Que a gente está praticando uma comunicação alienante, né? Então, isso é muito interessante a gente ter cuidado. Por mais que nossos desejos sejam, muitas vezes, fervorosos, né? A gente sabe comunicar isso de uma forma que seja uma expressão de desejo, né? E não uma ordem, né?
isso vai habitar a cabeça das pessoas de formas muito diferentes. Pessoas que são tratadas mimadas, né? Elas vão ter essa prática com praticamente tudo. Mas mesmo as pessoas que não tiveram esse tipo de educação, puderam ter tudo, né? Que desejavam, elas às vezes podem desenvolver esse comportamento sobre alguns calos, né? Tem coisas que parece que pegam muito elas e aí elas vão exigir não passar por nada próximo de alguma coisa, sabe? Então elas vão, vamos dizer assim, ter uma comunicação agressiva. Então sempre é tempo de aprender a ter uma comunicação um pouco diferente para que a gente consiga chegar de uma forma mais amena, né, no resultado que a gente deseja. Tem uma passagem que é muito real. Fala sobre quanto mais a gente mistura a observação e o sentimento, a gente tende a gerar uma comunicação completamente desconexa com o necessário. E é recebido pelas pessoas com um, uma tendência ao combate, porque parece que você está exigindo as coisas. Então vai de encontro com o trecho anterior. Então, tentar ao máximo colocar na comunicação o que é observação e o que é sentimento de forma separada, sem atropelar. Porque quando a gente atropela, né, por melhor das intenções que sejam, a receptividade disso vai ser uma tampada de ouvido e uma partida para briga, sabe, com palavras, né? Ou uma falsidade que também não vai levar a lugar nenhum, né, a conversa. É muito importante a gente dividir, a gente saber rotular sentimentos. Então, a gente falar exatamente o tipo de sentimento que é gerado. O sentimento ele não pode ser uma interpretação. O sentimento ele não pode ser uma avaliação. O sentimento tem que ser uma coisa que é sentida. E eu até já falei isso num outro livro que eu li, né, que falava sobre a gente ser vulneráveis, né, a gente se demonstrar vulneráveis, que isso não é fraqueza. Né? Então, nessa parte da comunicação é muito importante essa vulnerabilidade ser explícita, a gente mostrar como as coisas nos afetam, para que isso chegue na pessoa como realmente como é, e sem nenhuma fantasia, sem nenhum, sem nenhum combo de avaliações, ideias, pensamentos que vão mascarar esse sentimento. A gente tem uma grande dificuldade de aceitar as nossas próprias necessidades. E a gente acaba transferindo isso para outras pessoas. Então, por exemplo, quando a gente, no nosso ambiente, a gente precisa de que os instrumentos musicais estejam fixos, em ordem, né? Ou que pelo menos não estejam no chão, estejam fixados numa parede, por exemplo, né? Isso é uma necessidade nossa. Quando eu divido esse ambiente com outras pessoas e essas pessoas não têm esse devido cuidado, eu vou transmitir essa fala como uma crítica, falando: ou o pessoal não tem cuidado, o pessoal não cuida, ou o pessoal não organiza direito. Então, essa é uma armadilha mental em que a gente transfere a responsabilidade para as outras pessoas, sendo que, na verdade, o que está em jogo ali é a nossa necessidade. E tudo bem a nossa necessidade, mas é uma coisa nossa. Então, quando a gente for transmitir isso, a forma mais assertiva é de transmitir que eu preciso de que essas coisas estejam no alto e não no chão. E não só eu organizo, ninguém organiza nada. Vocês são muito desorganizados, né? Ou pior ainda, que é a fala para terceiros, né? Então, é importante a gente saber nomear as nossas necessidades. Uma denominada no livro escravidão emocional, que é quando a gente se sente responsável sobre os sentimentos de uma outra pessoa. Então, isso é muito comum nos relacionamentos afetivos, né? A gente vive um estágio de êxtase, né, no início, né?
com uma pessoa, e depois, conforme as coisas vão se caminhando e algumas coisas não são como o esperado por uma das partes ou pelas duas partes, é comum que se sintam uma culpa. E essa culpa é essa escravidão emocional, de que a gente tem que fazer a outra pessoa feliz, né? Quando na verdade isso é uma construção mútua, né? E de sempre de reajuste. E, então a gente precisa se libertar dessa escravidão emocional de que a gente é responsável pelos sentimentos de outra pessoa. Tem um ponto fantástico que a carapuça serve muito. Muitas vezes nem a gente mesmo sabe o que a gente deseja. Então isso torna muito complexo na hora que a gente vai conviver com outra pessoa. Porque a gente espera que a pessoa adivinhe a forma como que a gente precisa que as coisas aconteçam para que gere uma felicidade. Quando a gente faz esse exercício de colocar colocar em prática, falando para a gente mesmo sobre como a gente quer que se desenvolva o relacionamento, como a gente quer que a relação, mesmo que seja uma relação de amizade ou de trabalho, como que a gente deseja, como que é a nossa necessidade de que aquilo ali, como aquilo ali flua, nossa necessidade para fluidez daquela relação. Se a gente fizer esse exercício de colocar isso para a gente mesmo, quando a gente for exprimir alguma necessidade para alguma pessoa, a gente já vai ter isso claro. Quando a gente espera que a outra pessoa adivinhe como é a melhor forma, muitas vezes é porque a gente mesmo não fez esse exercício de nos entender. E a gente espera que alguém entenda. E se nem nós nos entendemos, como que a gente vai achar que um terceiro vai acertar? É uma loteria. Né? Então, que a gente fortaleça primeiro o que a gente deseja, como a gente deseja que a relação flua, e aí a partir daí a gente vai saber colocar. De que a gente está sempre julgando como errado quando alguma coisa não está no caminho que a gente deseja, é muito importante que a gente deixe de lado os impulsos que vêm do ódio, da culpa, da vergonha, sabe? E que a gente dê valor mesmo no respeito, primeiro com nós mesmos. Então, quando a gente entende o que faz a gente se sentir respeitado, o que faz a gente se sentir valorizado, a gente vai ter mais clareza de colocar essa necessidade e de também praticar isso com outras pessoas. Quando a gente age sempre por medo, vergonha ou culpa, a gente acaba que está sendo reativo a esses sentimentos. Esses sentimentos então vão fazer parte do nosso catálogo, porque eles vão precisar vir para que as nossas atitudes sejam tomadas. Uma situação muito interessante, que é de uma pessoa que ia participar de uma atividade, né, festiva, e ela estava com um terno de uma cor clara que ela reservou para esse momento especial. E aí, essa atividade transcorreu tal, e no fim dessa atividade foi pedido para ela autógrafos. E ela foi dando autógrafos pro pessoal e ela tinha um compromisso em seguida. Então ela saiu apressada para esse compromisso, mas deu esses autógrafos mesmo assim. E nessa correria ela colocou essa caneta dentro do bolso, se eu não me engano, do paletó, do externo. Né? E resultado, essa caneta estourou e manchou todo o terno. E ela chegou no segundo compromisso com um terno todo manchado. E isso foi frustrante para ela, porque ela gerou uma expectativa muito grande de que ela estaria bem apresentada nesse dia tão especial para ela. E o segundo compromisso foi muito diferente do que ela esperava por causa dessa questão estética. Abreviando a história, é muito simples de ela se perdoar. Por quê? Primeiro, ela pode se achar burra, ela pode se achar uma pessoa que fez um absurdo, né, de cometer um erro infantil num momento tão importante. Isso tudo pode habitar a cabeça dela no primeiro momento. Mas quando ela pensar com calma, racionalmente, ela vai entender que ela não queria chegar nesse segundo compromisso atrasado. Por isso, ela fez as coisas com uma certa pressa, que contribuiu para que ela cometesse um erro. E segundo ponto, e talvez mais importante, a afeição dela com todas essas pessoas que pediu autógrafo para ela foi mais importante para ela naquele momento do que a manutenção do terno limpo. Simples assim. Ela precisava
corresponder àquele afeto daquelas pessoas, porque naquele momento específico era mais importante do que o terno, mesmo que inconscientemente. Então o terno foi sacrificado por essa questão dela atender todo mundo. Se ela poderia não atender ninguém, não dar nenhum autógrafo, não teria nenhuma careta no bolso dela e nenhum terno ter sido manchado. Certo? Então, foi uma escolha momentânea. Naquele momento, na escala de prioridades dela, atender as pessoas foi mais importante do que preservar o vestuário. Por isso que ela pode se perdoar tranquilamente, porque foi uma escala de valor momentânea. Vai ser identificada como um padrão doentio. Por quê? Sempre que a gente direciona uma certa raiva para alguma circunstância, a gente está se comportando, esquecendo tudo que a gente estudou sobre a questão das necessidades. A gente tem alguma necessidade não atendida e a gente canaliza isso sob a forma de raiva em cima de outra pessoa ou outra situação. Por exemplo, hoje eu passei por consulta médica e realmente é ruim. O descaso, você ser marcado no horário, ser atendido 1h30 depois, né? Mas, cara, se eu vou precisar ficar essa 1h30 lá aguardando as pessoas que se sentem no direito de ter um. É difícil porque a gente tem a tendência a julgar, né? Mas as pessoas acham que o tempo delas tem mais valor do que as outras pessoas, certo? Então, como que eu posso amenizar isso? Eu posso fazer outras coisas que são construtivas. No meu caso, eu costumo levar livro para a sala de espera e aí eu vou me dedicar em algum momento ali para uma leitura construtiva e dessa forma eu vou canalizar meu tempo, né? Quem não tem um interesse livre, mesmo que seja com o celular hoje em dia, né? Faça alguma coisa construtiva, que isso vai canalizar a sua raiva em alguma coisa pontual para você, né? E esses sentimentos eles não vão brotar, porque essa raiva ela só vai aparecer quando você não conseguiu canalizar o momento para te enriquecer. E aí você tem que extravasar isso na forma de raiva sobre alguém. Trecho interessante no livro que fala sobre o uso da força como proteção, se eu não me engano, que fala que às vezes a força vai ser necessária para proteger em algum momento. E realmente, né, a gente sabe que isso às vezes acontece. Então, é colocado qual que é o parâmetro? O parâmetro é a gente não pode usar a força para fazer papel punitivo. A gente só vai usar a força quando for algum tipo de proteção. Como se fosse na questão física, uma legítima defesa. Né? Então, a gente vai usar a força na comunicação em algum momento para proteger de um dano maior. Vai ser uma exceção, né, na regra de comunicação não violenta. E sempre atento a essa questão. A gente está fazendo punição ou a gente está só segurando uma onda, né? E a linha é tênue, mas é assertivo. E aproveitando até essa deixa, eu vou falar sobre o que eu achei viagem no livro. Sinceramente, tem uma parte que eu acho um pouco exagerada, né? Que é quando é colocado que a comunicação assertiva resolve tudo, sabe? Eu não vejo que é assim, eu não vejo que ela tem esse poder, não, sabe? Eu acho que ela é essencial. Após ler o livro, vou trabalhar muito ela, vou tentar colocar ela em prática. Eu acho que ela ameniza, sim, tudo. Mas resolver tudo, não, porque existe a outra parte. E a outra parte tem que estar tão disposta quanto a comunicar assertivamente, né? Então, e até fala que é mais difícil você ter empatia com uma pessoa superior, né? No caso, na relação trabalhista, né? É colocado isso. Não sei se funciona bem assim, porque eu vejo muitas pessoas serem muito empáticas com as pessoas que estão acima dela, de forma puxa-saco mesmo, sabe? Por que eu falo puxa-saco? Porque se comporta na frente da pessoa com esse extremo cuidado e quando a pessoa não está presente, não é colocado nenhum tipo
de admiração por essa pessoa. Pelo contrário, é apontado todas as falhas. Só que na hora de comunicar com a pessoa, existe uma fantasia, existe uma máscara, talvez para manter alguns benefícios, talvez para não se indispor, e principalmente por não correr riscos, né? Que toda pessoa que é verdadeira, ela costuma correr muitos riscos. Isso é fatal e isso talvez é uma necessidade, né? Que algumas pessoas têm, outras não. Então, quando eu reconheço que eu tenho a necessidade de ser franco com uma pessoa que está acima de mim numa relação trabalhista, é sobre todas as consequências. Não é fazer loucura, não é, então um fio desencapado, não pode encostar que dá choque, não é isso. Mas a partir do momento que é criado dentro da sua cabeça a lógica das coisas se é criado uma opinião concreta sobre como as coisas acontecem, devem acontecer e não podem acontecer, isso você passa a ter a obrigação de externalizar isso para uma pessoa que está acima de você. Porque essa pessoa acima de você, ela tem mais poder de sistematizar isso. Então, quando você omite isso, você penaliza até ela desse conhecimento que você desenvolveu. Então, por mais difícil que seja você colocar sobre pessoas acima de você algumas situações que você desenvolveu intelectualmente, é necessário. Ao contrário de você ficar falando nas costas dessa pessoa, que ela não executa, que ela não dá conta, que ela não sabe, que ela não tem preparo, coisas que vão só ser uma externalização de raiva por você estar num momento abaixo de alguém que você julga que não tem a sua capacidade, por exemplo. Então, são coisas que não levam a lugar nenhum. A parte construtiva, ela é um pouco dolorida porque ela pode gerar uma força contrária a você. E tudo bem, faz parte. Interessante, que é de um diretor de escola que ele pega um adolescente, se não me engano, batendo numa criança menor, e aí ele vai e dá algum tipo de castigo físico nessa pessoa maior, não sei se ele bate na cabeça, ou segura o braço, alguma coisa, tentando demonstrar para ele que é muito ruim quando alguém mais forte usa a força contra alguém mais fraco. E a observadora do livro coloca que não tem sentido nenhum você corrigir alguém dessa maneira. Porque quando você corrige dessa maneira, você pode ter até um efeito ali momentâneo. Opa, nossa, o cara é mais forte que eu, me segurou aqui então se eu fizer isso com alguém mais fraco, eu vou ser punido por um mais forte. Isso vai ter um efeito ali talvez momentâneo, que vai cessar aquela agressão, né, aquela prática de agressão. Ok, mas ele não tem efeito a longo prazo, porque o que você vai gerar na cabeça dessa criança é o seguinte: eu, eu não posso executar atitudes violentas, exceto quando eu sou o mais forte. Porque quando eu sou o mais forte, não há quem possa me punir. Então, a lógica da punição, ela tem prazo de validade. E esse é o problema. Então, quando é construído a lógica de não executar certos tipos de ação, ela tem durabilidade muito mais longa. A gente vai chegar num quadro depressivo por não conseguir alinhar essas questões. Então, a gente não consegue expor nossas necessidades, só que as nossas necessidades estão ali. Elas não saem da gente em momento nenhum. E aí a gente vai vivendo uma forma doentia até chegar nos níveis de depressão, que a gente não consegue mais lidar. Então, a comunicação usa, a gente tem que se permitir utilizar o eu na comunicação mais vezes, né? Eu prefiro dessa maneira, eu preciso que seja feito de tal forma, né? Coisas que pode soar um pouco egoísmo quando se escutado, né? Mas na verdade é uma franqueza necessária para as comunicações. Até tem momentos que a gente vai se demonstrar vulneráveis, mas a longo prazo a gente só tem ganho com isso, né? Porque as coisas vão ficar tudo bem dividido, o que é necessidade, o que é pedido, o que é sentimento e o que é uma observação
específica, né? E que não envolve uma pessoa. Então, é importante que a gente desenvolva nossa comunicação buscando esse caminho. Para finalizar, colocar uma questão sobre os elogios, a importância dos elogios, né? Então, muitas vezes a gente acredita que a outra pessoa já sabe como a gente a enxerga. E isso às vezes é uma armadilha, é um erro. Então é muito importante que a gente coloque as coisas como elas são. Então, nos momentos devidos, a gente vai sentir essa necessidade de expressar para outra pessoa, e aí a gente não pode titubear, a gente tem que executar isso de uma forma mais clara e simples possível, porque é muito desagradável quando soa de uma forma artificial. Mas quando for natural, a gente colocar isso, porque isso vai fazer com que a cabeça das outras pessoas permitam que essa comunicação não violenta seja um hábito. Então, seja possível identificar cada etapa da comunicação e que a franqueza possa estar presente, né? Independente do tipo de comunicação com quem ela vai se desenrolar, né? Então, é muito importante para a não violência da comunicação que ela configure assertividade, ela configure o que se busca com cada coisa, que tudo tem um motivo. A comunicação entre os seres humanos ela é necessária de natureza, né? Mas ela veio dessa necessidade de comunhão, de dividir e de se auxiliar e de ser auxiliado, né? Então é muito importante que a gente não fique sempre na defensiva, mas ao mesmo tempo que a gente coloque o que é necessário, né? E saiba principalmente sentir e identificar esses sentimentos antes ou durante a comunicação, independente da velocidade do seu raciocínio.